Dando continuidade, né, à cerimônia de posse, eu vou chamar aqui o Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, que vai apresentar, né, o resultado da votação aqui do Conselho para a diretoria executiva. Tá? Por favor, Pedro. E aí a gente vai chamar os outros integrantes para assinar também o termo de posse. Bom, boa tarde a todas e todos. Estou aqui representando o 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Plenário que foi eleito entre os dias 23 e 27 de agosto, cuja posse aconteceu há menos de uma hora. Então, há menos de uma hora, nós temos um novo plenário no Conselho Regional de Psicologia. Esse plenário saiu para se reunir, fizemos a nossa primeira reunião plenária. E nessa reunião plenária, nós elegemos quem serão os 4 conselheiros, entre os 30 conselheiros já empossados, quem serão os 4 que comporão a diretoria executiva do Conselho Regional de Psicologia nesse 16º plenário. Então, gostaria de chamar aqui Aquiles Miranda Dias, tesoureiro do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Tem que assinar. A gente assina depois, né? A gente assina depois. Gostaria de chamar Júlia Horta Nasser, conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E, por conseguinte, Laura, conselheira secretária Merim, vai ajudar a mãe a fazer as atas. Gostaria de chamar o 3º membro da diretoria executiva, conselheiro vice-presidente, Mônica Valéria Afonso Sampaio. O Rio Nova Iguaçu, né? O Rio Nova Iguaçu! Bom, vou anunciar o conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Gastalho de Bicalho. Daqui a pouquinho eu vejo. Bom, agora então a diretoria executiva eleita. Vamos agora assinar o nosso termo de posse como presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretária do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 16º plenário, 2019 a 2022. Somos a primeira diretoria executiva deste plenário. Aqui, Pedro. Aqui. Bom, já foram anunciadas algumas autoridades, mas dando continuidade ao anúncio, queremos anunciar a presença de Miriam Krenzinger, que é diretora da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anunciar a presença de Milton Souza da Silva, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a presença de Luiz Eduardo Soares, importante presença na discussão sobre segurança pública no Rio de Janeiro.
Agradecemos também as flores que vieram sem assinar, mas eu gostaria de lembrar aqui, né, de ler o cartão. A Psicologia do Rio escolheu, e com você, ela não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. Muito orgulho, me representa, parabéns, obrigado, mas como não veio assinado, então, obrigado pela lembrança. Então, ele passou o microfone para mim, eu vou passar para ele, e a gente agora vai ouvir as primeiras palavras aqui do presidente eleito do 16º plenário. Obrigado. Agora, presidente empossado também, né? Eleito empossado. Bom, não podia começar deixar de agradecer a presença de todos vocês e todas vocês que estão aqui nesse momento importante para nós hoje. Agradecer a todos os votos que nos elegeram. Foi uma campanha difícil. Tivemos no Rio de Janeiro 3 chapas. Saímos vencedores do pleito, mas gostaríamos de dizer que foi um enfrentamento bastante difícil, e gostaríamos então de agradecer a todos aqueles e todas aquelas que apostaram no nosso projeto de gestão, e dizer que com muito orgulho a nossa chapa teve mais votos do que somadas as outras 2 chapas, os votos nulos e os votos em branco. Todas essas somadas tiveram menos votos do que a nossa, então gostaríamos de agradecer a todos que apostaram em nós nesse momento importante. Esse é o momento também de nós anunciarmos, né, a nossa gestão através, né, do discurso do presidente. Eu costumo falar de uma maneira improvisada, mas achei que para esse momento de hoje seria melhor escrever algumas linhas. Em que momento nos perdemos no caminho? Esta pergunta serviu de inspiração para pensarmos a conjuntura brasileira após o resultado das eleições presidenciais de 2018, a qual nos remete a um sentido inequívoco das eleições, um sentido inequívoco da hipertrofia do conservadorismo e retração de valores como a justiça social e a liberdade democrática. Retração de valores como a defesa da vida e da diversidade que a constitui, a retração do protagonismo da ciência, da educação e da cultura como forças transformadoras desta sociedade tão desigual. Somos o 9º país mais desigual do mundo e, por isso, o enfrentamento da desigualdade precisa ser a bússola das nossas práticas. A conjuntura brasileira escancara que o consenso de nossas classes dominantes em torno do agronegócio, do mercado das águas e dos minérios, além do lucro dos bancos, convive com o acirramento da violência étnica, do racismo, da violação da biodiversidade, do apagamento dos saberes dos povos, do patriarcado, da produção de medo dirigido aos que ousam existir fora do modelo de família propagado pelos então dirigentes do Executivo Federal. Os horrores mal resolvidos da nossa história foram ganhando suas feições moderno-coloniais na elevação e naturalização das mortes no campo. Lembremos que o Brasil, no ano passado, foi o país que mais assassinou defensores de direitos humanos, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. Não podemos deixar de mencionar que, no ano passado, 110 lideranças indígenas foram assassinadas nesse país, segundo o Conselho Indigenista Missionário, e que 18 quilombolas foram assassinados, revelando um aumento de 350% no assassinato dessas lideranças em relação ao ano anterior, de acordo com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Não podemos deixar de mencionar o crescimento desenfreado do desmatamento da Amazônia, da banalização dos extermínios nas periferias das cidades. Lembremos que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram 63.880 mortes violentas no ano passado, em sua grande maioria jovens e negros. Lembremos da elevação do feminicídio e da LGBTfobia. O Brasil possui a 5ª maior taxa de assassinato de mulheres
e é o país que mais mata pessoas LGBTIs no mundo. Lembremos que somente no ano passado foram registradas 163 mortes de travestis e transexuais, segundo a Articulação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. E sem esquecer das cumplicidades do poder político instituído, que resultam em uma política de extermínio atualmente vivenciada em nosso estado. Na Rocinha, no Tabajaras, no Borel e na Maré, tem gente. Ágata, de 8 anos, atingida nas costas essa noite do Alemão, por exemplo. Ágata presente. Seguimos um projeto de apagamento de muitos Brasis e, por conseguinte, um projeto de apagamento de muitos Rios de Janeiro, para o qual a vida, em sua diversidade, caracteriza-se como um empecilho ao desenvolvimento, onde se encerra qualquer possibilidade crítica a racionalidades que escravizam, que discriminam, que estigmatizam, que criminalizam aquilo que parece diferente. O exercício analítico que rapidamente aqui propomos mergulha no atual contexto, procurando não se afogar nele, entendendo a importância de reconhecer a densidade do presente, sem ignorar o valor da memória e a possibilidade de renovar nossos horizontes. Desse modo, estamos aqui, na cerimônia de posse do 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Nossa posse ocorre em um cenário de eleições para o Sistema Conselhos de Psicologia, onde elegemos 24 conselhos regionais e o Conselho Federal de Psicologia. Eleições, essas de 2019, que varreram o fundamentalismo, seja ele científico ou religioso, das nossas entidades nos próximos 3 anos. Eleições nas quais construímos uma frente em defesa da psicologia brasileira. Essas foram as eleições de um coletivo, foram as eleições da construção da unidade política sem apagar nossas diferenças. Eleições que serviram para promovermos uma torção na pergunta inicial com a qual iniciei esse discurso. A pergunta inicial foi: em que momento nos perdemos no caminho? Fica para nós, psicólogas e psicólogos, uma outra pergunta: em que momento nos encontramos no caminho? A psicologia brasileira, que no dia de hoje conta com 353.200 profissionais inscritos no Cadastro Nacional do Sistema Conselhos, lembremos, o Brasil é o país no mundo com o maior número de profissionais de psicologia. No Rio de Janeiro, são 42.081 profissionais no dia de hoje. O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior contingente de psicólogas e psicólogos. Primeiro é São Paulo, segundo Rio de Janeiro, terceiro Minas Gerais. Esse contingente de pessoas foram às urnas por meio do voto eletrônico e de cerca de 1/3 dos profissionais aptos ao escrutínio. Dos 353.200 profissionais, 1/3 foram às urnas entre 23 e 27 de agosto. As respostas dadas às urnas pela categoria produziram, sem dúvidas, ressonâncias fora da psicologia. Nossas eleições inscreveram um horizonte estratégico, o qual sinaliza que dias melhores virão. Analisemos e pensemos o que o recente não ao fundamentalismo, dado por uma importante categoria profissional, de psicólogas e de psicólogos, pode nos sinalizar. Historicamente, a interface da psicologia com o campo da justiça social e dos direitos se fez de maneira muito diversas, abarcando, inclusive, a diversidade de perspectivas teóricas da própria psicologia. O desafio que se evidencia para a psicologia, hoje, é identificar esse conjunto discursivo e como o mesmo cria espaços de inclusão e de exclusão, reconhecimento da legitimidade de pautas e demandas diversas, bem como sujeitos sociais que têm construído estratégias de enfrentamento e resistência ao atual cenário.
Para além desses aspectos, é importante verificar quais projetos de psicologia têm lidado com as diferentes formas de resistir e garantido o sistema de democracia participativa cultivado como ideal de prática política. Considerando a interface entre psicologia e política, hoje aqui evidenciada pela posse de mais um plenário deste Conselho Regional, evidencia-se a necessidade de construção de estratégias de democratização. E é importante ter em vista os complexos movimentos entre direitos que se ampliam e direitos que se restringem, tomando como base os paradoxos presentes nos diversos projetos que se apresentam para a gestão de nossas instituições e na resposta dada nas urnas a essas diferentes propostas que atualizam diferentes modos de gestão. Ganhou a ética, ganhou a democracia para juntos defendermos a psicologia. Que esta gestão tenha o afeto como propiciador de bons encontros. Enfim, felizes próximos 3 anos para todos nós. Bom, eu tenho um orgulho enorme de chamar aqui para fazer a sua fala, não somente o presidente do Conselho Federal de Psicologia, mas, sobretudo, meu amigo Rogério Giannini, com quem, nesses últimos 3 anos, até o dia de ontem, dividi com ele a alegria de compor o plenário do Conselho Federal de Psicologia. Ontem, eu deixei de ser conselheiro no Conselho Federal de Psicologia e hoje assumo o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, mas gostaria de saltar que ter sido parte da diretoria do Conselho Federal de Psicologia nesses 3 anos foi uma das experiências mais incríveis de gestão política da minha vida e um orgulho enorme de ter o presidente do Conselho Federal de Psicologia aqui conosco, Rogério Giannini. Bom, é com profunda emoção que eu estou... É a primeira posse que eu estou indo, que estou estreando. E acho que fiquei super feliz que a posse era hoje, porque dava, apesar das agendas, eu conseguia chegar aqui. E teve até umas crises de ciúme que eu vou lá, vou dar um abraço no Pedro, vou dar um abraço a muita gente, mas no Pedro Paulo, muito pelo que ele disse, por 2 coisas, eu acho. Pelo que ele leu na sua fala, que diz muito do que nós pensamos e do que nós construímos nesse processo. É fundamental a psicologia estar em boas mãos, né? Pensando em políticas públicas, pensando em direitos sociais, pensando em direitos humanos, isso como um tripé mesmo da cidadania. E nisso também pensando numa psicologia antirracista, anti-LGBTI-fóbica, uma antimachista, né? Uma psicologia que se denuncia e se contrapõe à linguagem de ódio. Eu acho que a gente está nessa construção. Eu estou até com o meu caderninho aqui, que fala, precisamos falar sobre o fascismo, né? Tem e precisamos falar sobre muita coisa, e é muito bacana a psicologia se continuar seguindo e se reinventando nesse processo, e conseguindo ter essa vitória que nós tivemos contra o que o Pedro já falou, né, contra esse fundamentalismo religioso, os fundamentalismos científicos, mas também contra certas visões quase entre ingênuas e oportunistas de uma meritocracia estúpida que não considera as relações sociais, né, de um empreendedorismo colocado como uma espécie de magia para atender os periféricos, que a gente sabe que precisam de políticas estruturantes, de economia, de políticas públicas, e não desses fetiches, né? De uma ideia, enfim, de um corporativismo vil, né? De um corporativismo... Eu escrevi outro dia no meu Facebook, né, que tem uma frase, né, que é o último refúgio dos covardes é o patriotismo. Eu falei, o penúltimo é o corporativismo. Então
eu só tenho mais 4 meses de mandato, então eu posso ser um pouco mais polêmico agora. Então, mas então assim, eu acho que a fala política, assim, o Pedro já fez, então eu poderia dizer assim, eu concordo, né? Então isso já está resolvido. Mas eu também vim aqui para compartilhar com vocês o prazer, a honra que tive de conviver, de me tornar amigo do Pedro Paulo nesses 3 anos. A gente se conheceu no processo eleitoral de março, abril do ano de 2016, 3 anos e meio nessa história. E nós nos constituímos naquela diretoria, né? Na Sandra, Norma, eu, Pedro Paulo, nos constituímos nos 4 amigos, sim? E é uma honra e uma satisfação muito imensa, Pedro Paulo. Então, acho que assim, eu tinha que estar na sua posse, eu tinha realmente que estar aqui, eu tinha que estar aqui com você, tinha que te dar esse abraço e tinha que estar aqui para dizer que eu estou aqui pertinho, assim, só uns 500 quilômetros aqui em São Paulo, mas como pessoa física agora, né, assim, logo mais como pessoa física, eu queria me colocar à disposição sua e desse mandato para o que der e vier. Acho que é só isso, o resto é só emoção e só satisfação e só alegria em estar aqui com vocês e com Pedro Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de te conhecer. Bom, agora é aquele momento de abrirmos para as pessoas. Tem uma mensagem que chegou, né? Mas em seguida nós gostaríamos de abrir a fala, né? Esse é um momento para nós em que todos que estão aqui são muito importantes e por isso a fala está aberta para quem quiser se colocar. Boa tarde a todos. Então, o Eduardo Vasconcelos Mourão, ele não pôde estar aqui presente hoje, ele já é um parceiro antigo, né, das gestões já, e ele mandou um recado para todos. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, psicólogo, professor da FRJ e militante do movimento antimanicomial. Gostaria muito de estar presente nesse evento de posse dos novos conselheiros do nosso CRP no Rio. Mas um evento de família me impede de estar aí e dar um abraço pessoal a todos vocês. Queria primeiro parabenizá-los pela grande vitória desta chapa no Rio, como também de todas as nossas chapas de esquerda, pelo Brasil afora e particularmente no CFP. Numa conjuntura política tão desfavorável, nos psicólogos demonstramos nosso compromisso ético e político com a luta pela democracia, direitos humanos e interesses históricos na maioria da população. E, no mais, conclamo essa nova gestão do CRP a continuarmos juntos em nossa luta antimanicomial, participando no nosso coletivo Frente Rio, na Frente Parlamentar Antimanicomial da LERJ e junto com todas as demais forças desse nosso campo. Vamos lutar e resistir. Um grande abraço em todos. Assinado Eduardo Mourão Vasconcelos. Então, o microfone está aberto. Não vai, Cecília? Pode, claro. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosane Romão. Eu sou psicóloga. Opa, desculpa. Quer que volte aqui? Então, voltando. Eu sou Rosane Romão, sou psicóloga, mais ou menos uns 33 anos. E estou muito feliz por esse momento. E eu amei ouvir a fala de vocês. Né? Por quê? Porque nós estamos num momento muito difícil. Né? E eu, enquanto mulher negra, e que sempre estive atuante, sei que é o nosso povo o primeiro a ser excluído, como sempre. O nosso país é um país racista desde a sua fundação, é um país que mata o nosso povo, que não nos permite a dignidade de ser humano. Né? De ser humano, a gente ainda não tem essa dignidade. Qualquer morte de um animal é mais compartilhada, é mais tudo do que a nossa.
E hoje eu gostei de ouvir, infelizmente preferiria que fosse de outro jeito, mas que a Ágata Salles Félix está presente. Né? E eu ouvi vocês falando sobre isso, sobre a palavra racismo, que era uma palavra proibida. É uma palavra proibida na academia, em todos os lugares. E nós temos que atuar nisso. Então, estou muito feliz nesse momento de estar aqui falando sobre isso. E eu peguei uma colinha de um irmão meu, que era um sociólogo antirracista, meu irmão mais velho, né, e que foi o meu, desde casa pequena, quem me ensinou sobre os direitos humanos. Ele está um ano falecido, mas lutou até esse momento, que é o Marcos Romão, sociólogo, era do SOS Racismo, uma matéria, enfim, que em 88, 89, em plena abertura política, que a gente acreditou que tinha, ele, enquanto sociólogo do Estado, teve que sair do país para não morrer e continuar a luta lá fora. E, graças a Deus, ele morreu aos 65 anos, vitimado de um câncer, mas sempre lutando. E na fala dele, eu quero falar, porque às vezes a gente fala muito da questão identitária. Quando a gente vem falar do movimento negro, coloca aquele pessoal do movimento identitário. E há uma grande diferença. Né? O movimento negro mundial se pauta pela defesa da pluralidade étnica e multiculturalidade e boa convivência entre os diferentes em todas as sociedades e países que vivamos. Né? O movimento identitário, com teorias de povos homogêneos, é um movimento racista, é supremacista branco. Né? E o movimento negro é o antirracista, né? O que acolhe a todos. Né? Então, isso é muito importante que a gente tenha essa noção. Todos, né, para vivermos bem. E estou assim, muito feliz desse momento, como eu disse, são 33 anos. Né? Eu venho acompanhando, né, e vendo essa abertura e vendo a fala de vocês no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional. Então, eu lutei muito contra esse fundamentalismo científico e religioso. E quem me trouxe aqui, que eu dou os parabéns, é uma outra mulher negra que me voltou a fazer essa militância dentro do Conselho, que é a Conceição Nascimento, que é a Karina, que é todo esse grupo que está aqui, né, que fez a cartilha, que você talvez tenha lido, a outra cartilha. Então, isso é muito importante. Então, para fechar, né, porque eu sei que se deixar eu vou falar bastante, porque são 518 anos calada, e, inclusive, eu sou uma mestre da turma da Marielle Franco, é uma filha que eu perdi, executada, somos corpos matáveis, e hoje uma criança, uma menina de 8 anos, isso daí não é por acaso, a bala não está perdida, então vem pedir socorro a vocês, psicólogos, porque nós estamos sofrendo. Eu não durmo, mais ou menos, essa semana está doído demais, tem ficado doído e está doído demais, e nós estamos adoecendo. Porque nós, psicólogos negros e negras, estamos sofrendo. E nossas famílias sempre tem um que foi um corpo matável. Depois eles dizem que são traficantes, que isso não é. Sabe? Então, nós estamos sofrendo. Nós precisamos da nossa saúde mental. Então, é preciso que todos estejam conosco. Porque está doído. Perder uma Marielle, perder uma Ágata, é doído. Né? Não somos corpos matados, não podemos permitir isso. Então, nós temos que ser desobedientes. Né? A nossa civilidade, a nossa dignidade precisa ser desobediente a esse governo sociopata, a esse governo que eu poderia dizer nazista mesmo. Então, precisamos de todos. Precisamos que nos cuidemos, que nos abracemos e nos acolham, inclusive no Conselho, porque a questão do racismo é tão entranhada que, às vezes, é esquerda, é direita, ou o que for, às vezes está aqui dentro. O nosso país é estruturante no racismo, foi estruturado. Então, é preciso que todos nós nos revejamos, todos nós estejamos juntos, e eu parabenizo demais essa chapa. A guerra foi grande, mas continua. Tá bom? Obrigada, e obrigado por esse momento que eu não podia deixar até aqui. Tem que ficar ali? Pessoal, quem quiser vir fazer a fala, pode vir vindo para cá. Olá, bom dia a todos. Nem sei se é bom dia ou boa tarde. Não, boa tarde, né? Eu estava numa atividade.
eu estava na atividade. Eu sou Nelson Félix, eu sou conselheiro do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, o CRES, e a gente veio representando aqui a conselheira Dácia Teles, é presidente do CRES, não pôde vir. Eu sou vice-presidente, a gente estava numa atividade agora e ela teve que... Não pôde vir exatamente agora. No caminho ela teve um compromisso pessoal e eu tive que vir sozinho. Queria parabenizar a chapa do CRP pela eleição, pela posse, né, dizer que a eleição para o CRP, para o CFP, acho que ela representou muito mais do que uma luta, né, da categoria de psicólogos. Na verdade, eu acho que ela representou um pouquinho das bandeiras, né, que a sociedade hoje está enfrentando, uma conjuntura completamente adversa. O seu discurso me lembrou muito as nossas bandeiras também, né? Eu estava vendo que esse cartaz, todo racismo é uma forma de violência. O conjunto Cefes-CRES, ele está no atual triênio, que é 2017-2020, a campanha, né, do conjunto assistentes sociais no combate ao racismo, entendendo que o racismo perpassa todas as dimensões da sociedade, né, na atual conjuntura, embora todos nós estejamos sofrendo, né, o avanço do retrocesso, né, a passos largos, é inegável que uma população inteira de pessoas, de homens e mulheres, negros e negras, sofre primeiro, sofre mais. Né, a campanha do mês de maio, do conjunto desse ano, 2019, mês de maio se comemora o dia do assistente social, era no corte de políticas, quem é preto e pobre sofre primeiro. Então essa é a nossa compreensão. Né, eu tenho total acordo ao que a colega falou, esqueci o nome dela, perdão. Rosane Romão falou, a gente tem essa compreensão. A conselheira Dácia Vem, Newton. Não vai anunciar, não? Boa tarde, boa tarde. Gostaria de dar os parabéns ao Conselho Federal de Psicologia, ao Conselho Regional de Psicologia. Tá. Meu nome é Newton Souza da Silva e eu estou aqui de público para fazer um pedido ao Conselho Federal de Psicologia e principalmente ao Conselho Regional de Psicologia, tá? Para vocês se aproximarem das universidades. Literalmente, no sentido de, desde já, começar a fazer um trabalho bem próximo da graduação, com essa proposta toda, principalmente na parede, já me sinto representado, e explico o meu pedido. Estou, no momento, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para quem conhece, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro está lá no município de Seropédica. Antes de estar lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, eu estive na Celso Lisboa, no Sampaio. Antes de estar lá na Rural do Rio de Janeiro, eu estive na Estácio de Sá. Fui diretor de unidade na Estácio de Sá. E vários amigos dizendo, seu perfil não é de universidade particular, é de universidade pública. E daí o meu pedido para o Conselho Regional se aproximar, o Conselho Federal se aproximar, porque os estudantes já estiveram muito mais presentes e para mudar a psicologia no Brasil tem que começar na graduação.
encerro a minha fala explicando. Como professor de pós-graduação, orientando no mestrado e no doutorado, trabalhando com a linha de Carl Gustav Jung, e aqui no Brasil, a doutora Anise da Silveira, bem conhecida, para chegar na ANPEP, que é um outro grupo, se não tiver o doutorado, não chega lá. Hoje eu estou como coordenador de um GT na ANPEP, Epistemologia e Interfaces da Psicologia Analítica. Justamente aqui fazendo esse pedido de público, porque tem um mestrado aí no meio do caminho, tem o doutorado no meio do caminho, e os doutores serão os professores amanhã na graduação. E agora eu justifico o meu pedido. Vocês viram o impacto social que foi ensinar a Lei 10.639 ou 11.645, a história indígena ou a história da África aqui no Brasil. Poucos professores sabiam, poucos professores até hoje sabem aplicar tal conhecimento. Então, não tem como mudar a psicologia brasileira se não olharmos para a Casa do Índio, que neste momento está pegando fogo, literalmente pegando fogo. Não tem como olhar para a psicologia brasileira se não olharmos para o espaço do Quilombola, que está aí com a Vale do Rio Doce, com o Rio muito amargo. E o momento é de felicidade, sim, sem dúvida alguma. Estou muito satisfeito de estar aqui, representando os colegas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que estão em peso apoiando a chapa vencedora, tanto no Rio como em Brasília. Parabéns. Vou seguir o protocolo, então, Newton, desculpa. Agora eu vou anunciar Noeli Godoy, representando o sindicato. Boa tarde, todas e todos. É um prazer estar aqui revendo meus colegas. Né? Nós começamos juntos, né, Pedro, aqui, Marília, todo mundo junto aqui nesse campo político da psicologia, lá em 2004, 2003. E é muito bom rever e ver gente nova junto. E eu estou aqui em nome do Sindicato dos Psicólogos do Rio de Janeiro, parabenizar, continuar a nossa parceria, continuar o nosso apoio, esse trabalho coletivo, esse trabalho do estamos juntos, nessa força e nessa luta tão grande. Essa eleição assim, foi, né, acirrada, dura, mas a gente está aqui dando continuidade a esse projeto de direitos humanos, esse projeto de pensar no psicólogo enquanto sujeito, enquanto promotor dessa história e enquanto trabalhador, que a gente é trabalhador também. Então, a gente está aqui junto, pensando esse coletivo, para pensar transformar esse mundo, né, essa luta política que a gente está enfrentando, e agora com muito sangue derramado, mais do que já se havia. E é a hora de dar as mãos, ninguém solta a mão de ninguém, e para frente, que a gente vai estar andando, todo mundo junto aí, sindicato parceiro, Conselho Federal de Psicologia. Rogério, prazer te rever. A gente se conheceu por sindicato, né, pela FENAPSE, e é muito bom estar revendo gente antiga, mas e gente nova também. Obrigada, parabéns. Galera, tamo junto. Obrigada, Noeli. Eu gostaria de anunciar a Ana Paula Gusdol, da Abrage. Pessoal, eu estou fazendo a inscrição aqui, tá? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Paula Gujó, sou da Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrasme, e militante do coletivo Pro Frente Rio, que é um coletivo antimanicomial aqui no Rio, do Rio de Janeiro. Nós venho aqui representando essa entidade e esse movimento antimanicomial. Oi? Tá bom. Mas não é? É a Julinha, né? A mini Júlia. Representando essa entidade, esse movimento, para felicitar,
parabenizar e ratificar o compromisso, o nosso compromisso em continuarmos juntos com esse conselho, o Conselho Regional de Psicologia, que há muito está nas lutas conosco, junto com o Conselho Federal de Medicina, na defesa não apenas da luta antimanicomial e antiproibicionista, mas também na defesa dos direitos humanos, onde aí se vai contra, sendo antirracista, anti-homofóbico, anti-misoginia, e eu acho que é disso que, quando a gente vai dizer, né, da reforma psiquiátrica, hoje nós não podemos falar sem discutir essas interseccionalidades. Então, estou aqui para desejar muito, muito, muito boa sorte, muita força nessa luta, e dar um abraço no Pedro, que eu não gosto muito de dizer, mas que foi o meu primeiro estagiário lá no CAP de Irajá, né? Então, boa sorte a todos. Então, Annelise é integrante da nossa chapa. Na chapa não, né? Agora, conselheira empossada. Está aqui na nossa gestão. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria dar uma resposta ao Newton e também a todos, né? Assim, porque acho que essa é a cara dessa plenária, né? Já pensou nisso e já responde rápido. Eu estou e vou continuar, por enquanto, estando articuladora da Comissão dos Estudantes. Então, eu já quero começar fazendo um corte aqui. A gente não está falando de estudantes e profissionais. A gente está falando de psicólogos em formação e psicólogos formados. E esse trabalho de base tem sido pensado pela gente como super importante. A gente já começou a fazer esse trabalho ainda de maneira mais devagar, tentando entender qual era o cenário que ia se anunciar, mas, então, todas as pessoas que estão aqui, que são professores universitários, que estão em contato com as universidades, com as academias, eu peço que divulguem que agora a Comissão dos Estudantes vai fazer essa articulação como um trabalho efetivo de base. A gente hoje tem 95% dos psicólogos formados. Eles vêm das universidades privadas. Os professores das universidades privadas são precarizados. Então, o CRP pretende formar uma rede para diminuir essa distância entre o conhecimento produzido nas faculdades privadas e o produzido nas faculdades públicas. E quem que a gente pretenda que faça isso é a própria rede de estudantes, se apoiando, se articulando, para a gente formar uma nova geração de psicólogos absolutamente comprometidos com as pautas brasileiras. Obrigada. Gostaria de anunciar a Lidiane do Sinerge. Boa tarde, eu sou Lidiane, estou representando o Sindicato de Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de agradecer pelo convite que nós recebemos e parabenizar a chapa vencedora. Foi muito gratificante ouvir seu discurso, Pedro, principalmente assim, de ouvir a questão dos direitos humanos, que a nutrição como um todo também luta por isso. Ouvir falando sobre os indígenas, sobre as comunidades quilombolas, que são as comunidades tradicionais do nosso país. Espero que a gente possa contar com a parceria de vocês. O Sinerge está numa situação assim mais delicada, porque com todos os ataques que já haviam vindo desde o último governo, né, depois do golpe, os sindicatos estão perdendo a força, porque perderam financiamento, e a gente está passando por um momento que a gente está com uma junta governativa, a gente não está ainda com uma gestão, e estamos num trabalho para poder reativar o sindicato, assim, em questão de movimento, de participação. Então, a junta está atuando e a gente vai trabalhar para uma nova eleição. Então, esperamos contar com a parceria de vocês dessa gestão. Obrigada. Então, agora, Kaique, representando a ABEP. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Kaique, sou da diretoria da ABEP. Queria, em primeiro lugar, dar parabéns para a gestão que acaba de ser empossada.
para a gente, em todo o Brasil, né, as vitórias da Frente em Defesa da Psicologia Brasileira, no Conselho Federal e nos conselhos regionais, elas expressam, de fato, o que Pedro traz, né? Que os psicólogos eles olham para essa realidade e dizem que nossa profissão ela não serve para ser instrumentalizada para violência, para opressão, nem para sofrimento. Então, em nome da ABEP, eu estou aqui hoje para dizer que, para a gente, né, a aproximação da formação e da profissão ela é super importante para que a gente possa cuidar das nossas práticas em psicologia, para que a gente possa cuidar da nossa profissão de uma forma responsável, eticamente referenciada, intransigente na defesa dos direitos humanos. Então, para a gente, da ABEP, é com muitos bons olhos que a gente vê a vitória da chapa aqui no Rio de Janeiro e no Conselho Federal também. E estamos aqui à disposição para construir juntos esses caminhos da psicologia. Parabéns, gente. Obrigado. Então, agora, Wanda, uma das nossas representantes da Baixada. Então, boa tarde. Para esse momento aqui é um momento extremamente emocionante, porque ele fala de muitas noites, muitos dias, muitos finais de semana na luta pela democracia. E nós vencemos, nós juntos vencemos. Estamos vencendo, porque a luta continua e esse é o início. E o Pedro, ele é uma pessoa muito presente aqui no nosso Conselho Regional de Psicologia, foi um dos que iniciou esse processo de democratização aqui conosco. Então, é um grande prazer. Esse momento hoje aqui é de uma realização enorme. E nós temos aí uma pauta imensa nesses 3 anos, que é a implementação de todos aqueles debates que nós realizamos nos eventos preparatórios, no nosso pré-corep, no nosso corep, no nosso CNP, as nossas deliberações que nós aprovamos, tanto no corep quanto no Congresso Nacional de Psicologia, e que são propostas maravilhosas, principalmente em relação aos psicólogos do interior do Estado. Eles estão nos acompanhando, muitos não puderam vir aqui, mas estão atentos. Eu não sei se está sendo ao vivo. Está sendo ao vivo, que ótimo. Porque nós temos um grupo, de psicólogos, né, no interior do Estado, que muitos, então, estão tendo essa possibilidade de estar aqui participando, mesmo distante, que é a democratização do Conselho Regional de Psicologia no Rio de Janeiro, dando chance aos psicólogos do interior do Estado se fazer presente nas decisões, nas opiniões, nas construções. E nós temos aqui eventos que a gente preza que continue, como a Mostra de Práticas em Psicologia, que ela democratiza muito o nosso conselho, porque traz colegas psicólogos de toda a parte desse Estado para fazer a apresentação aqui da sua produção enquanto trabalho na psicologia. E é uma forma também, como um colega falou aqui, dessa interlocução com os cursos de graduação, com as universidades, principalmente as universidades do interior do Estado, principalmente onde existe mais violação dos direitos humanos, porque eu sempre coloco aqui na nossa reunião da CID, que é a Comissão Intergestora de Regionalização e Descentralização, que o interior do Estado ele necessita de um cuidado do Conselho Regional de Psicologia, porque é exatamente no interior que acontecem as maiores violações de direitos, é no interior em que o psicólogo ele é extremamente perseguido por aquelas trincheiras de direita que tem dentro de cada município, em que se não rezar na cartilha, não votar no bendito, ou no digníssimo, ou no maldito, ele é perseguido. Então, é lá que nós precisamos de estar, levando nossos direitos humanos, levando a nossa ética, a nossa democracia, e o nosso CRP itinerante, ele precisa de retomar o seu processo de democratização, porque quando o nosso carro do CRP circulava pelo interior, era muito importante. Hoje a gente até vai de ônibus, mas é diferente chegar com carro. Chegar com o carro do CRP lá é muito importante. Nós andamos aí nos nossos pré-coreps, em 26 municípios, né, Marília? 26 pré-coreps, que foi um processo lindo de democratização. E eu digo aqui que o interior do Estado trouxe
quase que 50% ou mais de delegados para o nosso Congresso. E também fomos um grande número de delegados para Brasília, para o Congresso Nacional, fruto da militância, do trabalho dos nossos colegas conselheiros da atual gestão, que, apesar das inúmeras adversidades que passamos por esse estado, Rio de Janeiro, que foram a questão dos salários cortados dos servidores públicos, né? O servidor público ficou 3, 4 meses sem receber aqui nesse estado, e isso teve um efeito em várias questões, inclusive no nosso próprio conselho. E nós conseguimos erguer, conseguimos levantar todo um trabalho dentro do Conselho Regional de Psicologia, e a gente é muito grato aos funcionários do CRP. Então, eu olho aqui para o Felipe, que circulou com a gente nesse estado inteiro, fazendo as matérias, o pessoal da comunicação, o pessoal da COTEC, da COF, da COI. Então, os funcionários do CRP, ele merece toda a gratidão dos colegas psicólogos, porque eles trabalharam muito para além até, né, da sua função de profissional, mas solidária à causa. E qual é a nossa causa? Democracia, direitos humanos, aliado aos movimentos sociais, ao sofrimento que existe nessa sociedade, que é em relação à violência contra a mulher, que é em relação à questão do racismo, que é em relação às discriminações, à homossexualidade, e no diálogo permanente com as pessoas do fundamentalismo religioso. Então, na luta pela democracia, ao estar em praças públicas e nas ruas, porque nós, psicólogos, também saímos do nosso consultório e também vamos para o debate nas ruas. E lá nas ruas, a gente viu uma quantidade enorme de psicólogos, inclusive evangélicos, dizendo, se você tem dúvida, vamos conversar em relação às escolhas que a gente faz nesse Brasil, tendo como opção a democracia, no combate ao fascismo. Então, nessa campanha eleitoral que teve para a presidência, a gente viu uma quantidade enorme de psicólogos nas ruas, também lutando pela democracia e convidando a população para conversar. Vem aqui, vamos conversar, cartazes no peito, vamos conversar, está na dúvida? Vamos optar pela democracia. Então, eu digo assim, que esse Conselho Regional de Psicologia, nesse momento de tanto atraso, a partir do governo federal, estadual e municipal, o nosso Conselho de Psicologia, ele está fazendo uma vitória enorme, porque no meio dessa diversidade toda, a gente é uma luz praticamente na escuridão. São poucas as luzes. Então, a gente tem que juntar forças, valorizar todos os colegas militantes, valorizar os nossos colegas que já são lideranças e atrair novas lideranças. Porque a gente aqui no Conselho, a gente preza por construção de novas lideranças, valorizando as atuais. Né? Então, assim, parabéns. Pedro, força enorme, conte com o nosso movimento da psicologia. Todos os nossos conselheiros sabem muito bem que nós temos um grande movimento da psicologia no Estado e no Brasil. Nosso movimento precisa de crescer e nós somos aliados, estaremos presentes sempre que for necessário para poder levar adiante tudo que a gente aprovou nos nossos congressos regionais, inclusive a luta aliada com o sindicato pela nossa carga horária, que é uma luta grande, piso salarial e a implementação da nossa legislação para tornar legítimo as democratizações que existem aqui dentro, que é a Lei 5766. A nossa luta é grande, gente. Então, que hoje seja um dia para dar energia para a gente prosseguir esses 3 anos, e muito obrigada. Obrigado, Wanda. Bom, nós temos 2 pessoas ainda inscritas, a Janaína e a Conceição, mas só para lembrar que a nossa cerimônia de posse ela está terminando aqui, mas assim que terminar aqui, nós vamos descer, que nós temos roda de samba e uma festa, porque hoje é um dia de celebrar, e celebração combina com festa. Né? Então, só para que vocês não achem que está acabando. A gente tem muita coisa ainda até 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Então, Janaína Santana, da Abrapsit, Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego. Um beijo. Bem-vindo, meu amor. Bom, boa tarde.
a todos e a todas. É com muita felicidade que me coloco aqui como uma ex-feliz, ex-conselheira, 14º, 15º plenário, e muita felicidade passando, vendo o 16º plenário chegar e certa, muito convicta de que a psicologia fez a melhor escolha, não só no Rio de Janeiro, como também para o Conselho Federal e em outros estados também. Eu, como representante, presidente da ABRAPSIT do Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Psicologia do Tráfico, quero reafirmar o compromisso da ABRAPSIT com o 16º plenário, que estaremos juntos caminhando por essa mobilidade humana mais saudável. Obrigada. Parabéns ao 16º plenário. Queria chamar a Conceição Nascimento, da AMPCINEP, Associação Nacional de Psicólogas e Psicólogos Negros Pesquisadores. Falei certo? É isso, né? Boa tarde a todos. Bom, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, e bem agradecida. E confessar que nós, enquanto psicólogas negras, da Articulação Nacional, a gente ficou bastante temeroso, pelo resultado das eleições. A gente estava muito ansiosa e assim, empenhados, para que na campanha para que realmente vencesse esse campo, porque, aliás, pelo que já foi dito aqui, não vou precisar repetir, mas é só para afirmar que a Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadores, ela foi criada em 2010. Quando nós tivemos o primeiro encontro nacional realizado em São Paulo. Depois a gente teve um outro encontro na cidade do Recife em 2014. E a gente reafirmou essa articulação, essa reunião de psicólogas e psicólogos pesquisadores, pensar a questão racial, a questão também nós, enquanto profissionais negros, e afirmar aqui que a gente sempre teve a parceria e o apoio do Conselho Regional do Rio de Janeiro, como também tivemos o apoio do Conselho Federal de Psicologia. Sempre entendeu a importância do nosso trabalho, a importância do nosso esforço em tornar a questão do racismo como algo que precisa ser enfrentado por todos os psicólogos. Então, quando esse campo político ficou ameaçado, a gente também se sentiu na obrigação de estar apoiando. Então, a gente está muito feliz de poder estar aqui e contar também, continuar contando com o apoio dessa gestão, contar com o apoio de todos vocês, e também nos colocarmos à disposição de também colaborar com a gestão. Tá? Era isso que eu tinha que dizer. Obrigada. Vou passar agora para Lúcia Osório, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Oi, gente. Bem, eu estou muito feliz, boa tarde. Eu acho que a fala do Pedro, ela já, vamos dizer assim, sintetizou, não é? As ideias, não é? Vamos dizer assim, as subjetividades, que nós estamos querendo construir aqui, eu acho que no país, Agora, eu fiquei muito com uma pergunta que você fez logo no início, onde nos perdemos, E fiquei pensando, porque isso é uma coisa que eu acho que nós, enquanto esquerda, a gente precisa fazer uma autocrítica, não é? Nós esquecemos, nós nos perdemos, uma das causas da nossa, vamos dizer assim, do nosso descaminho, foi que nós esquecemos de trabalhar com as bases, sabe? E então, nós aqui, quer dizer, esse cartaz aí, ele mostra, quer dizer, uma proposta de trabalho com a problemática periférica, não é? Quer dizer, com as periferias, com as minorias também, inclui isso, não é? Muito bem. Eu, no caso, venho trabalhando, já há muitos anos em universidade, etc. Tal,
Milton, né? Newton está falando do trabalho com os estudantes, né? Da importância de se trabalhar com os estudantes. Nós precisamos ir para as periferias. As propostas, muitas propostas de trabalho, não é, dos psicólogos, precisam fazer alianças com as periferias. Muito bem. Uma vez eu estava fazendo essa discussão em algum lugar, não é? E aí uma pessoa virou-se para mim e disse assim: não, porque é muito importante, não é, se trabalhar com as periferias por conta da questão da conscientização. E eu questionei muito isso, não é? Por quê? Porque eu acho que essa questão da conscientização nós precisamos problematizar, não é? Precisamos mais do que porque essa questão do, como já se disse, né, quer dizer, o intelectual se colocar, ou o psicólogo, ou o profissional se colocar como dono da verdade, não se trata disso. Nós não temos que mostrar o caminho correto para ninguém, né, para as classes populares. Não é esse o nosso papel. Não é? Eu acho que o que nós precisamos é fazer alianças, é fazer uma crítica muito grande. Acho que foi ontem, ou antes de ontem, né, que Paulo Freire iria fazer, né, foi aniversário do Paulo Freire, né? O Paulo Freire, e uma das questões que foram, ele mesmo fazia, ele foi um grande crítico da própria obra dele. E uma das questões que ele criticava, e depois ele começou a propor, não a questão da conscientização, mas de uma consciência transitória que vai mudando, né? E, no caso, o encontro com o outro é muito importante. Então, eu acho que esse momento é vital, não é, para deixar marcado essa proposta que nós precisamos ter, sabe, do encontro, de uma aliança com o outro, que significa nós lidarmos com a questão das diferenças, não é? Das diferenças. Eu e o outro, existem diferenças, sim, e a gente precisa saber lidar com isso, sem querer impor as verdades. Né? Nós não somos donos da verdade de nada, nós psicólogos, eu trabalho muito com as periferias, com comunidades, tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade de encontrar aliados, estudantes, que acabam desistindo muito rápido de trabalhar. Claro que nós temos uma mídia, nós temos aí subjetividades que estão criminalizando a pobreza, criminalizando a periferia. Né? Nós temos isso. Então, sei que é muito difícil esse trabalho, mas eu fico assim, cheia de esperanças, não é? Quando vejo que o Conselho tem agora uma plenária, e já teve anteriores, claro, também, outras plenárias, outros companheiros valorosos. Isso aqui é um caminho que a gente vem construindo, claro. Tivemos plenárias deploráveis e tivemos plenárias que vêm construindo um trabalho pela democratização do nosso país. Né? Quer dizer, então, que continuemos. Eu fico maravilhada, sabe, de nós estarmos nesse auditório, no ar-condicionado, de ver esse prédio lindo em que nós estamos. Sabe? Eu acho que isso tudo é conquista, é potência, é força, e que a gente precisa continuar. Gente, muito obrigada. Vamos chamar o Alexandre França, do 15º plenário. É um prazer, estou aqui representando a Articulação Nacional de Psicólogos e Psicólogas LGBT. É uma honra ter nessa gestão uma gestão que abrace a diversidade sexual e a diferença de gênero e das orientações sexuais, das expressões de gênero, e esperamos que possamos somar nessa luta que tem trazido tanta violência, né, de gênero nesse governo que nós estamos. Então, é uma honra que possamos ter
tanta gente legal, tanta gente forte, somando com essa luta. Obrigado. Bom, então está na hora de finalizarmos a nossa primeira parte da nossa posse. Então, em nome do 16º plenário do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, que inicia sua gestão no dia de hoje, gostaria de agradecer as gestões que nos antecederam, em especial o 15º plenário, com o qual nós tivemos um bonito processo de transição. É muito importante quando a transição entre duas gestões se dá de forma transparente, se dá de forma amistosa, e queríamos deixar os nossos agradecimentos. Sem dúvida nenhuma, o início da nossa gestão foi muito facilitado pelo modo como a gestão, que hoje encerra os seus trabalhos, preparou o próprio processo de transição. Fica o nosso agradecimento por todos e todas que lutaram conosco no processo de campanha. Muito obrigado a todos que estão aqui hoje, num dia de sábado, conosco, né, acompanhando esse momento importante para nós, que é o momento da nossa posse. E, sem dúvida nenhuma, gostaria de agradecer a todos os outros 29, né, eu e mais 29, os outros 29 conselheiros que iniciam no dia de hoje mais uma gestão. Dizer que é um privilégio imenso. Eu sou professor, tenho alunos e ex-alunos nessa chapa e tenho meus ex-professores também nessa chapa. O meu orientador de monografia, minha co-orientadora de doutorado e minha supervisora de estágio. Os três, Cecília Coimbra, José Novaes e Cristina Halter, os três estão conosco na nossa chapa. Então, na verdade, nós estamos falando de gerações de psicólogos e psicólogas. Queria dizer também que no dia 24 de janeiro próximo, fazem 20 anos que eu pisei pela primeira vez no Conselho Regional de Psicologia e eu só pisei a primeira vez para pegar a minha carteira de psicólogo. Portanto, daqui a 2 meses faço 20 anos de psicólogo e é um prazer comemorar os 20 anos, tudo isso. Liana foi minha professora na graduação, tá aqui, tudo isso, né? 20 anos que eu peguei a carteira, você foi minha professora há 25, né? É uma entregação isso daqui, mas é isso, somos gerações, né? Tem nosso professor, eu tenho uma colega de turma na chapa, né? Tem meus orientandos de doutorado, é uma festa, né? E é isso que faz a gente continuar. Talvez a grande pergunta que se faça no dia de hoje é: por que alguém quer ser conselheiro de um conselho, né? Essa é uma boa pergunta, né? Eu juro para vocês que não é masoquismo, né? É porque nós acreditamos e apostamos que não existe luta sozinha. E se não existe luta sozinha, nós precisamos procurar os coletivos nos quais as lutas fazem sentido. E para mim foi um privilégio, no ano de 2004, ter pisado aqui no Conselho Regional de Psicologia, aí sim, pela segunda vez, para ser empossado como conselheiro naquela gestão que foi de 2004 a 2007. Né? Essa é a minha 4ª vez que eu estou numa gestão de conselho e é a 4ª vez que eu componho uma diretoria onde cada uma vez foi diferente. Né? Eu já fui conselheiro tesoureiro, conselheiro vice-presidente, acabo de sair da Secretaria do Conselho Federal de Psicologia e agora me torno presidente. Então, na verdade, são 4 gestões em diretorias e sempre em um lugar diferente na diretoria. Queria agradecer por todos que estão aqui, por todas as palavras carinhosas e por todos e todas que apostaram no nosso projeto de gestão para esse Conselho Regional de Psicologia. Aqui tem muita gente muito querida, então eu queria dizer que agora a confraternização começa, e lembrando que a festa que nós preparamos é uma festa preparada pelos conselheiros do 16º plenário. Né? O Conselho Regional de Psicologia encerra, nesse momento, a sua organização da posse. A partir de agora, já não é mais com recursos da autarquia, a partir de agora é uma festa construída por nós, pessoas físicas, por nós, conselheiros. Então, vamos ao samba, vamos à festa, porque a gente tem muito o que comemorar no dia de hoje. Obrigado. Chama a diretoria para mim.
Atenção, diretoria, a primeira foto não ficou boa. Precisaremos refazer a foto.